Patrícia de BH, Heber de Tabuão, Raquel de BH também, Isabela de Limeira. Muito bom, pessoal. Vou deixar aqui uma enquete, então, para a gente saber de qual área vocês estão participando também, porque a gente pegou um assunto, né? A ideia é que a gente conectar várias áreas do Flywheel, né? Então, eu sei que tem muita gente aqui de atendimento, de Customer Success, né? O próprio Geu e o Caio aqui representando aqui equipes de pós-venda, de retenção, né? E de expansão de contas, mas eu sei que tem muita gente aqui que se inscreveu também das áreas de vendas, das áreas de growth. Então, vou deixar aqui uma enquete para vocês responderem. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, por enquanto, o líder de Customer Success está ganhando, tá? 20% da audiência que tá aqui com a gente agora. Depois tem líder de marketing, líder de vendas, líder de atendimento, alguns sócios e founders entrando por aqui. Depois eu vou compartilhar aqui com vocês. Especialista de CRM. Muito bom, pessoal. Bem-vindos. Agora que a gente está deixando mais um tempinho para o pessoal entrar, eu vou. Já estamos fazendo uma interação aqui, tá? Qual que é a nossa ideia? Eu vou apresentar rapidamente a nossa dinâmica aqui nesse webinar. Logo mais a gente vai ter as introduções aqui dos nossos palestrantes, do Geu aqui da HubSpot, do Caio falando em nome da Blip, o Felipe falando em nome da One Investimentos e a Cami aqui também no nosso time de marketing da HubSpot Brasil, para acompanhar toda a moderação, ajudar vocês aqui com todas as questões relacionadas a perguntas, interação aqui no chat e dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vocês já sabem, a gente está gravando essa sessão, a gente vai enviar para todos vocês depois. Vou explicar rapidamente aqui a nossa dinâmica do Zoom, que eu sei que nem todo mundo está acostumado a usar Zoom o tempo todo, tá? Então, o que eu vou sugerir para vocês, tá? Então, chat, interação, comentário, podem comentar aqui pelo chat, assim como vocês estão fazendo. Então, bem-vindos aqui, Jonatas, falando de Belém do Pará, João falando de BH, CB Skate Shop na casa, Maurício de Carapicuíba, dando um oi aqui pro pessoal que tá chegando. Então, tudo que for pergunta, vocês podem colocar aqui nessa área de Q&A aqui no Zoom, e tudo que for interação, algum comentário, algum aprendizado que vocês queiram compartilhar aqui no chat, vocês podem compartilhar aqui no chat mesmo, tá bom? Então, só lembrando, perguntas específicas que a gente vai responder no final, alguma pergunta sobre algum caso específico do seu negócio, alguma recomendação que você queira dos nossos palestrantes, podem deixar aqui no Q&A. Sobre chat, aqui a ideia é compartilhar aprendizados e comentários mesmos aqui com a nossa comunidade. Nossa agenda hoje, vamos repassar aqui então rapidamente. A ideia é que a gente tenha uma apresentação do Caio, então, que é gerente de expansão da Blip, sobre integração entre CRM e Customer Care. Depois o Felipe Neto, que é responsável por Customer Marketing na One Investimentos, vai trazer exatamente um case mais prático, vai falar de como que a One Investimentos chegou a integrar de fato a área de pós-venda com CRM. Depois a gente tem um papo aqui com o Geo para falar um pouco de AI e workspaces inteligentes para conectar justamente áreas de aquisição com a área de pós-vendas. E depois a gente abre um perguntas e respostas no final. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, por favor, deixem ali no Q&A. Então, bem-vindos a quem está chegando agora. De novo aqui, estou vendo aqui que a maior parte que está aqui realmente é de Customer Success, né? 22%. Então, a gente tem 15% aqui de especialistas de CRM por enquanto. Vou compartilhar aqui com vocês os resultados para vocês verem quem mais está aqui com a gente. E agora, que já deu um tempinho para o pessoal entrar, eu vou passar a palavra então para o Caio, que é gerente de expansão da Blip, para ele se apresentar. A gente vai fazer uma apresentação breve de todo mundo aqui. Em seguida, a gente parte para as apresentações. Vai lá, Caio. Boa, obrigado, Karina, pela introdução. Pessoal, muito prazer estar batendo esse papo com vocês. Como a Karina disse, meu nome é Caio, eu sou gerente de expansão aqui na Blip. Vi que tem algumas pessoas aí de Salvador, eu sou soteropolitano também, mas moro em São Paulo já tem 15 anos, mais ou menos. E há 8 anos eu atuo gerenciando e estruturando operações de vendas. Eu tive passagem em agências, empresas SaaS também, estou na Blip há 4 anos e pouquinho agora, nessa nesse desafio e muito sucesso, muita conquista diária. Quem trabalha com vendas aí, vi que tem algumas pessoas, sabe como é, né? Sempre meta, sempre coisa para bater, meta para bater, coisa para ir atrás. E um fato aqui, uma curiosidade que eu queria compartilhar sobre mim, né, é que eu sou colecionador também de jogos de tabuleiro. Então, é o que eu faço aí no meu tempo livre. Hoje eu tenho mais de 80 jogos, mais ou menos aí, alguns jogos mais novos, outros mais antigos. Enfim, um hobby que eu gosto bem. E aí eu acho que para
completar um pouco da minha apresentação, falar rapidamente da Blip também, para quem não conhece, né, cara. Eh, bom, a Blip, né, o que que a gente faz? O que que a gente tem? A gente tem uma plataforma para construção do que a gente chama de contato inteligente, tá? E nada mais é do que um fluxo conversacional, certo? Que ajuda a conectar e a empresa falar com seus clientes. E aí, por isso que tem tanta sinergia com esse assunto, né? Então, falar tanto a área de vendas, conversar com os clientes, tanto a área de pós-venda, suporte, enfim, toda a empresa, né? Aqui a gente traz alguns dos nossos números. Então, hoje a gente tem mais de 4.000 clientes espalhados aí no mundo todo, são mais de 32 países. Somos uma empresa não tão nova assim, então a gente já tem mais de 20 anos aí, já mudamos um pouco e trouxemos produtos novos, mas já é bastante tempo também de mercado, consolidando e construindo essa estratégia, tá. Eh, e aí, cara, se puder passar para o próximo também. Um posicionamento que a gente está trazendo muito forte, já tem alguns anos, né, são esses pilares que eu acho que eu queria trazer, porque é legal para dar uma visão um pouco melhor também de qual é a nossa aposta, qual é a nossa visão, assim, e são esses 3 pilares que a gente evolui o nosso produto, né. Então, primeiro pilar e muito importante, né, experiência, e aí a gente traz aqui sempre experiência com IA, que é um assunto que está na moda e é uma são oportunidades e muitos produtos, muita coisa que cada vez mais está no nosso dia a dia, né, hoje a gente vê isso o tempo todo. Integrações, então no papo daqui a pouco eu vou acabar falando um pouco mais disso, mas a gente acredita muito nessa visão de que é sempre melhor usar a melhor ferramenta e a melhor tecnologia para resolver cada problema específico, então a gente precisa ter esse viés de integrar, né. A Blip não vai resolver todos os problemas, mas a gente consegue conectar diversas soluções e plataformas para ajudar a gente a resolver os problemas da melhor forma possível. E o último, e também muito importante, acaba sendo uma pauta muito forte aqui para a gente, segurança, né. Então a gente sabe LGPD já tem um tempo, com IA esse tema volta a surgir, a gente tem hoje muitas certificações, a da ISO, que é uma das mais difíceis e importantes que a gente tem hoje também. Enfim, são 3 pilares que meio que orientam, assim, a evolução do nosso produto. Bom, gente, prazer. Meu nome é Giovanni, mas pode me chamar de Gio, é mais curto, mais fácil de lembrar. Eu não sou do Brasil, eu sou da Colômbia, tá? Moro em Zipaquirá, para quem conhece, é aproximadamente uma hora de Bogotá. Sou Customer Success Lead, trabalho para equipes de contas estratégicas, especialmente focado no mercado do Brasil, tá? Da América Latina, mas foco no Brasil. Eu levo 5 anos na HubSpot, tá? Passei por diferentes equipes, onboarding, consultoria inbound, agora estou como CSM. E um dado curioso, eu tenho 4 cachorros e 2 filhas, tá? Então, eu vou pedir desculpas caso vocês escutem algum barulho, mas é como ter 6 crianças aqui na minha casa. Então, esse sou eu. Prazer em conhecer todos. Bom, e aqui só, assim, como falaram um pouco da Blip, para mim, o mais importante aqui de ressaltar para todos vocês é o seguinte: a HubSpot sempre vai ter a missão de ajudar milhões de organizações para crescer melhor, mas neste momento, na atualidade, onde sempre que vemos alguma notícia ou escutamos falar de alguma empresa, sempre a inteligência artificial está no foco, tá? Então, hoje podemos dizer que a HubSpot está ajudando as empresas, tá? Para crescer de uma maneira orgânica, mais adequada, utilizando inteligência artificial ao longo de diferentes produtos. Legal, Gê. Obrigada, Caio, pela apresentação. Agora eu quero convidar o Felipe também a se apresentar aqui também rapidamente, né? Sou super convidado, o cliente também, né, de tanto de Blip como de HubSpot, da One Investimentos. Então, Felipe, por favor, se apresente também, conte um pouco mais de você, um pouco mais da One Investimentos. Boa. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, pra gente é sempre um prazer, poder contribuir com um pouquinho da nossa experiência, principalmente com o Blip e HubSpot. Eu sou o Felipe, hoje sou
o líder na área de CRM e Customer Marketing aqui na One Investimentos. Já estou na empresa um tempo um pouco a mais que a gente usa o Blip, né, a gente vai fazer 4 anos de Blip e estou aqui há 4 anos também. Eh, Nem sempre trabalhei com marketing, né, acho que curiosidade minha, eu vim de engenharia, então espero, né, se o pessoal tiver alguma dúvida um pouco mais técnica, fica à vontade que a gente tenta dar esse contexto dentro do marketing, né, que também acho interessante. E uma outra curiosidade, né, eu quando eu formei em administração, que é o meu curso de formação, hoje, eu tinha feito uma promessa para mim ali naquele momento que eu não ia trabalhar nem em banco e nem com marketing, né. E aqui hoje eu estou trabalhando com marketing em uma empresa relacionada ao mercado financeiro, né, muito feliz com isso, né, acho que, desde o início ali da formação na faculdade, a paixão ali pelo marketing, né, começou, e estou aqui hoje na One, né, vou apresentar um pouquinho da empresa para vocês. A One é um escritório de investimento hoje, contratado do BTG Pactual, né, um dos maiores bancos de investimentos da América Latina, e hoje a gente conta com quase 14 bi de carteira, né, sobre assessoria. Então a gente já está com um público bem relevante, né, aqui junto com a gente. Obrigada, Felipe, pela introdução. Passo agora a palavra para o Caio, para a gente começar de fato aqui as nossas apresentações. Só um lembrete para todo mundo que tá aqui acompanhando e para quem chegou agora. Interação aqui no chat, dúvidas aqui no Q&A para a gente fazer aqui as perguntas no final para os nossos speakers, tá bem? Vai lá, Caio. Boa. Deixa eu compartilhar aqui. Já tá aparecendo aí para vocês ainda não? Sim. Tá? Tá ótimo. Sou novo no Zoom também, a gente costuma usar outra plataforma aqui para as reuniões. Mas vamos lá. Gente, para começar esse papo, assim, né, integração que gera resultado, CRM, Customer Care, eu gosto de começar com alguns números, até para justificar um pouco dessa afirmação aqui, né, que o presente do cliente, né, dos nossos clientes hoje, e dos de vocês também, ele é conversacional, né. São números que talvez a gente imagine, mas é legal de ver. Então hoje, a gente tem 5 bilhões de pessoas no mundo que utilizam aplicativos de mensagem, né. Acho que para talvez a maioria aqui seja do Brasil, né, o WhatsApp tem praticamente 98% das pessoas, então é um dado muito interessante, assim. 61% dos clientes consideram deixar a empresa após uma experiência ruim de atendimento. Então aqui muita gente também da área de atendimento, né, vive isso no dia a dia, sabe como é desafiador a gente conseguir atender todas essas pessoas, enfim, não só no WhatsApp, mas em qualquer tipo de canal. 76% dos clientes das pessoas, né, acreditam que devem economizar tempo ao entrar em contato com uma empresa, ou seja, isso aqui mostra que, o tempo de atendimento ou espera ou até na troca ali, ainda é um gap, né, na média aí, no mercado de forma geral. E 71% acreditam que devem evitar a repetição de dados para manter um contato com uma empresa. Isso daqui também, por mais que pareça óbvio, né, tenho certeza que se alguém parar para pensar aí, a última vez que tentou, às vezes, entrar em contato com algum fornecedor, alguma empresa, e tinha que toda hora ficar repetindo: "Ah, eu sou tal pessoa, meu CPF é esse, meu registro é esse". Enfim, parece bobagem, mas cansa, né. E qual é a provocação, assim, que a gente traz, né, e como é que a gente conecta isso com esse tema, assim, de como a gente consegue gerar resultado? Porque nesse mundo, né, que é omnichannel, a gente precisa saber, a gente precisa entender e responder bem essa pergunta. Como a gente consegue conectar, então, todas essas áreas, suporte, CS, vendas, marketing, para de fato a gente garantir que os nossos clientes estão tendo uma experiência genuína, uma experiência boa com a nossa marca, né. Esse é um grande desafio. E para responder isso, eu sempre gosto de trazer um pouco dessa perspectiva, que é um pouco do que eu aprendo com as empresas que a gente atende aqui também.
né, que vivem isso no dia a dia e que, enfim, tratam de diversas soluções. E aí eu trouxe aqui meio que 4 pontos, né, talvez 4 grandes pilares ou tópicos que eu aprendi com alguns dos nossos clientes. Então, primeiro, Customer Centricity. Só o fato da gente fazer essa pergunta, de vocês estarem interessados aqui em participar desse papo com a gente e fazerem outras ações, né, se perguntando como melhorar a experiência do cliente, mostra já um pouco desse viés, que é importante. E pode parecer óbvio, gente, mas isso ainda não é comum, tá? Então, infelizmente, ainda é muito comum no mercado empresas que ainda têm uma visão muito segmentada, de enxergam indicadores que sim são importantes para o negócio, mas enxergam só aquilo, como sendo o início, meio e fim. E olhar com essa visão de colocar o cliente no centro. Então, o cliente tem que ser o centro da nossa estratégia. Todo mundo na companhia tem que ter esse viés, né? E óbvio, os indicadores a gente acompanha, a gente trabalha para melhorá-los, mas o nosso viés ele tem que estar extremamente alinhado, assim. Esse é o primeiro ponto em comum, tá? Que os melhores clientes que a gente tem aqui, o One Investimento, vocês vão ouvir daqui a pouco também eles falando, mas vocês vão perceber isso também no papo com eles, que a gente sente que tem essa visão, certo? O cliente sempre está no centro da estratégia, seja do financeiro, do jurídico, do suporte, do comercial, independente da área. Outro ponto que é super importante e às vezes é também, na média, e deixado um pouco de lado, é uma visão de solução e de arquitetura da solução, tá? Muitas vezes as empresas acabam indo atrás de soluções muito fáceis, assim, para os problemas delas, né? Então, os famosos clickbaits e, resolva tal coisa, faça isso e tal. E, galera, esse é um ponto que eu sempre gosto de falar também. Não existe mágica, tá? Então não tem isso. Não existe. Então a gente precisa conseguir construir uma solução sempre enxergando essa arquitetura, pensando em próximos passos, evolução, como a gente conecta o nosso hub ali, né, de plataformas e sistemas. E aqui eu trouxe um exemplo que eu acho bem legal também, é um material que eu já usei em outras apresentações, que a gente já usou. Não pude trazer aqui tá, o nome da marca, mas é um cliente nosso, é uma marca grande, bem relevante, de varejo de móveis, tá? E esse desenho aqui a gente fez uma revisão que a gente estava fazendo com eles da solução e de todo o sistema mesmo de tecnologia e como as coisas se conectavam, né? E ter essa visão é importante. Eu acho que a principal mensagem que eu queria deixar é essa aqui, né? Então eles conseguem enxergar o papel, né, de cada ferramenta, aqui, por exemplo, o HubSpot, como uma grande a ferramenta principal deles ali, né, para pré-venda e para fazer todo o trabalho de geração de demanda, enfim. Meta Ads como sendo a principal ferramenta de anúncio, né, mídia paga. Eles tinham um sistema próprio para gerenciar informações de clientes, tá, desenvolvido por eles, enfim, que eles estavam. E no meio disso, né, a Blip, aí eu coloco o WhatsApp porque é o canal que eles mais usam, mas enfim, o mais importante daqui é tudo conectado. Então a gente conectando tudo através de API, certo? E na Blip eles usam muito, né, qualificação 100% com IA, então eles não fazem nenhum tipo de transbordo humano, então é tudo feito com IA através do WhatsApp. E para alguns casos, tanto de pós-venda, que passam pelo WhatsApp, e também de venda para produtos maiores, eles vendem também imóveis planejados, então aí já entra uma venda um pouco mais complexa e tudo. A gente usa IA também, mas numa visão muito mais de empoderar, por exemplo, os vendedores, certo? O ponto aqui sem essa visão, a gente não ia conseguir evoluir e traçar esses caminhos, porque tudo isso não foi implementado de uma hora para outra, não foi mágica. Isso foi sendo construído aos poucos, um passo de cada vez. Mas eles sempre tiveram essa visão de como deveriam evoluir, quais ferramentas, como eles se organizariam para isso, tá?
Lembrando, tá, gente, esse caso aqui, eu trouxe alguns nomes aqui, né, HubSpot, Blip, mas é porque é um caso específico. Mas, obviamente, essa solução, e dependendo da empresa, isso pode variar um pouco como essa formação aqui, né. Esse caso, como é um tema forte aqui para a gente também, que a gente vai falar muito hoje, eu trouxe até um exemplo para vocês entenderem que eu acho bem interessante. A gente tem falado muito no mercado de IA generativa, né? E enfim, um autoatendimento ali, que eles também usam para qualificação. Mas um caso legal que eu gosto de trazer também para trazer essa visão de uso de IA é que a gente pode usar IA para empoderar nosso próprio time, tá? Que é uma solução que eles também têm, eh, usando o IA muito mais como um recurso, como vocês podem ver aqui, que sugere para o atendente, para o vendedor e para a pessoa que está na pós-venda ali, né, no suporte, sugestões de respostas baseado em tudo que foi conversado com aquele cliente antes. Muitas vezes o atendente não vai ter tempo de ler, ou não vai saber de cabeça, né, dependendo do volume da operação. Então é outra forma da gente usar IA muito inteligente que conecta muito com essa visão de arquitetura que eles têm. Um terceiro ponto é, é a criação, né, e a estruturação desses times com esse viés conversacional, tá? E por que isso? Eu não sei exatamente o tamanho aqui da operação de cada um de vocês, mas muitos já devem ter tido essa experiência. Quanto maior a operação, mais a gente ganha uma complexidade de alinhamentos e de comunicação interna, que pode tomar uma proporção e gerar um gargalo para a gente bizarro, assim, tá, gente? Então, como eu disse no início, assim, se eu tenho uma equipe, né, ou uma empresa, que as áreas trabalham de forma muito separada, cada um olhando por um indicador específico e elas não se conversam, às vezes eu tenho uma solução que eu conseguiria resolver o problema da empresa, mas eu tenho dificuldade de implementar isso, porque as áreas simplesmente não se conversam. E eu tenho que conseguir alinhar muitas pessoas e muitas, enfim, né, visões diferentes para uma solução que seria melhor para a companhia e isso não dá certo. Então, assim, esse ponto do time de ter uma estrutura conversacional é trazer essa visão para a companhia. É entender que, como eu disse no início, o presente e o futuro é conversacional. As pessoas, os nossos clientes, né? O consumidor final conversa com a gente, entendendo que ele está falando com a empresa. Ele não quer saber se. Ah, uma hora eu falei com o financeiro, outra hora eu falei com o suporte, outra hora eu falei com vendas, outra hora eu falei com não sei quem. Ele está falando com a empresa. E ele espera que a empresa consiga ajudar ele. Então a gente precisa dar algum nível de organização na nossa estrutura que suporte essa evolução, a construção de soluções, enfim, e essa evolução para dentro da empresa, tá? E o último ponto que conecta muito aqui são as métricas conversacionais. Então, obviamente, métrica tem que fazer parte do dia a dia de todo mundo e, enfim, isso é uma lei assim para todos os clientes que têm resultados muito bons. E aqui eu trago alguns exemplos, né? Então, tanto resolutividade, ou seja, quando o cliente tenta falar comigo, de novo, o cliente quer falar com a empresa, independente da área que ele contactou, que ele está falando naquele momento. Como ele consegue resolver aquele problema dele? Ele tem que voltar várias vezes para resolver o mesmo problema? Ele fica travado e fica sendo transferido de uma pessoa para outra? Ou seja, o meu fluxo conversacional com aquela empresa, né? O meu atendimento com aquela empresa está sendo resolutivo? Outras métricas que eu trago aqui são mais comuns também, né? Como CSAT, NPS, os tempos, né? Tempo para conversão, tempo médio de atendimento. Então, qual é o tempo de espera do cliente? Quanto tempo o cliente fica em atendimento? E, obviamente, métricas do negócio também. Então, sou um negócio de varejo, como é que estão minhas métricas de venda? Como é que eu correlaciono isso com o atendimento que o cliente está tendo, o tempo que ele demora, a resolutividade que eu estou conseguindo dar para ele nesse fluxo, certo? E é isso. Então, esses são os 4 principais pontos, que a gente aprende com nossos clientes e que eu aprendi muito aqui também, tendo contato com algumas empresas, tá?
Acho que sem isso é muito difícil a gente resolver esse desafio que é real, de conectar áreas que naturalmente não estão conectadas, né, na maioria dos negócios, e que pode gerar um impacto gigantesco para a gente aqui. Certeza, Caio, obrigada, viu, pela apresentação. Foi breve, mas acho que super interessante ter essa visão, né, de conectar as áreas, né? Enquanto você estava apresentando, a gente lançou aqui uma enquete, antes de eu passar a palavra para o Felipe. Felipe, se quiser já compartilhando a tela, enquanto isso, para você apresentar o case da One. Mas acho legal dividir esses resultados do que o pessoal compartilhou com a gente, né? Então, a gente teve 83 pessoas respondendo aí, e a gente tem uma mescla, né? Então, 37% é, tem até uma certa integração ali de pós-venda, com acesso ao CRM e tudo mais, mas que utiliza plataformas completamente, ainda utiliza plataformas separadas. 35% acreditam que sim, né, que as operações de pós-venda e CRM estão integradas, e a gente tem 28% que acham que vem ali essas operações de aquisição ali de pós-venda completamente apartados entre si. E aí, falando de desafio, justamente essa fragmentação de informações aí e de automações em diferentes plataformas foi o principal desafio aí que o pessoal apontou. Então, mais um gancho aí interessante para a gente discutir isso também. Agora, acho que é legal a gente trazer um caso, né, também da One Investimentos com o Felipe para falar um pouco, né, de como que isso, se vocês enfrentavam esse problema, né, Felipe, como que vocês resolveram isso na One. Conta um pouquinho, um pouco mais do contexto e deixa a palavra contigo, então, para a gente explorar um pouco mais. Então vamos lá. Só confirmando se a tela está compartilhada mesmo, porque também, como o Caio não utiliza o Zoom. Tudo certinho, né? Então vamos lá. Vamos começar então, pessoal, contextualizando um pouquinho do que fez a One, né, 4 anos lá atrás, contratar a Blip, né? A gente entender que a gente precisava de ter uma ferramenta como a Blip aqui para atender os nossos clientes, né? Trazendo um pouquinho o contexto do mercado de de assessoria financeira e o que é para a gente aqui na One um fato guia, esse mercado é um mercado de muito relacionamento, né? Então, naquele momento, a gente entendeu que a gente tinha que seguir um caminho que muitas vezes é visto como contraditório, tá? Qual que é esse caminho? Aumentar a nossa escala de comunicação, ao mesmo tempo que a gente aumenta a nossa personalização, né? O momento era, a gente estava começando a ter uma voz de marca, né, sendo estabelecida. Naturalmente, os assessores do escritório, eles conversam com os seus clientes já pelo WhatsApp, e a gente precisava de fazer isso de uma maneira, né, de ter ali ao alcance do cliente um canal do escritório, né, da One, para que ele consiga, nos contatar para resolver algum tipo de problema, né, para que nós conseguíssemos também, contatá-los para alguma coisa relacionada a investimentos dele, né, a alguma oportunidade relacionada ao perfil. Então, naquele momento, a gente começou a vasculhar, né, o cenário ali para encontrar uma ferramenta que permitisse que a gente, seguisse esse caminho, né. Então aqui eu acho que um primeiro ponto que o Caio trouxe para a gente, já apareceu para a gente ali naquele momento, né, a dificuldade de estabelecer essa arquitetura, né, naquele momento a gente utilizava um CRM um pouco menor, que não dava para a gente uma condição da gente já ter isso desde o início, mas não impediu que a gente começasse, né, as nossas estratégias para conseguir construir uma voz de marca, né, que seguisse por esses caminhos muitas vezes contraditórios. Eh, Aqui um pouquinho dos nossos números, né, hoje o que começou ali com um teste de mensagem para 5, 10 clientes, hoje a gente já consegue ter um número de mensagens, né, já bastante relevante, dado o tamanho da nossa base de clientes hoje, tá. A nossa retenção também tá bem interessante, a gente mostra aqui que tem um tratamento dentro do próprio fluxo, né, da ferramenta que já é interessante, a gente transborda para times já bem definidos, né. E também a recorrência, visto que esse contato ele acontece muitas vezes de forma ativa, né, da nossa parte e também de forma receptiva, onde a gente consegue entender qual que é a necessidade do cliente, né, e direcionar ele, por meio do Blip,
para a equipe de atendimento adequada, né. Então se ele tiver um problema mais específico, de funcionamento da conta dele, por exemplo, a gente direciona para um atendimento para a equipe que vai solucionar aquilo, e se for um atendimento específico de produto, a equipe especialista daquele produto, né, e muitas vezes ele já conhece essa pessoa, né, a gente consegue direcionar, para essa pessoa de uma forma muito mais fácil, né. O que a gente não imaginava naquele momento, né, a gente começou simplesmente fazendo algumas notificações a respeito de mercado, levando alguma notícia, né, de forma muito de teste, né, testando como ia ser a reação dos nossos clientes. Hoje a gente já consegue, abordar diversos assuntos, né, e ter diversos tipos de atendimento, todos unificados dentro da mesma ferramenta, tá bom? Falando um pouquinho da integração, e aqui eu vou passar também um pouquinho de como que a gente evoluiu, né, a nossa operação dentro do Blip e incluiu o HubSpot nessa stack, né, o momento de transição de CRM foi muito importante para possibilitar, muita coisa do que a gente tem hoje, tá? Quando a gente fala de, acompanhamento do cliente, quando a gente fala de cross-selling, né, de um acompanhamento também de evolução do portfólio desse cliente com a gente. E nesse momento, quando a gente escolheu trabalhar com a HubSpot, nós lembramos, né, as latências, as necessidades que a gente tinha com o Blip, que muitas vezes nem passava muito pela nossa cabeça evoluir, visto que a gente não tinha, naquele momento, a arquitetura, né, correta para fazer, isso tudo funcionar de uma forma mais eu diria que direta, né, de uma forma mais para o cliente, né, se a gente olha pela ótica do cliente, de uma forma mais intuitiva para ele, tá. Então, as nossas jornadas, elas conseguem hoje solicitar as informações que a gente precisa saber daquele cliente no momento em que ele contata a gente, né. Então, por meio de integrações entre o HubSpot e o Blip, a gente consegue entender quem que é aquele cliente, né, essas informações já ficam disponíveis para o atendente no momento em que ele estiver fazendo aquele atendimento, e também fazer a experiência, né, do cliente ficar com isso mais otimizada, né. Então e acaba que é interessante, né, no momento em que a gente encontra a arquitetura que funciona para a gente, assim, dos 4 anos para cá, mudou muita coisa, né, acaba que a gente tem que ficar muito atento a isso também. Cada ação em uma dessas ferramentas, elas vão complementando o funcionamento da outra, né. Então, conforme o nosso CRM, ele é mais utilizado internamente, né, ele possui uma adoção maior por parte de todos que trabalham aqui no escritório, mais informação relevante a gente vai ter para direcionar um comunicado, né, um contato, né, de marketing, mais informação a gente vai ter para ser mais eficiente nas nossas jornadas, né, de ter um perfil mais bem detalhado. E da mesma forma, né, quanto mais os clientes buscam ali por meio do atendimento, principalmente pelo WhatsApp, mais a gente consegue ter esse input também dentro do CRM, né. Então, para isso a gente consegue aproveitar oportunidades e também construir uma jornada que faça sentido, né, uma jornada coerente. Vou dar um exemplo para vocês de uma skill que hoje a gente tem no nosso atendimento, que apesar de simples, ela é muito significativa, principalmente quando a gente está falando em um atendimento de resolução de problema, né. Então, um cliente está com um problema, ele vai entrar em contato com o escritório para resolver aquele problema, e nesse momento aquele cliente, ele tem que ser, eh, a gente tem que saber que ele está em atendimento, né. Então a gente com integrações no próprio dentro do CRM, a gente consegue entender, né, os perfis, né, nesse tipo de informação eles se comunicam, né, por configurações de API, e a gente sabe, né, no momento em que a gente faz esse disparo de uma mensagem para ele de forma ativa, se aquele cliente tiver em atendimento, aquela mensagem não vai ser direcionada para ele, né. Então, muito simples, mas muito básica, né. Imaginem vocês do lado do cliente, tendo problema, né, e naquela hora ali chega uma mensagem falando sobre um contexto que não tem nada a ver com aquele problema, né. A gente quebra totalmente o fluxo de comunicação com aquele cliente, naquele momento, né.
E também trazendo um pouco da nossa jornada de lá para cá, né, do que evoluiu, do que a gente tem trabalhado, né, e tentando contextualizar um pouquinho o Caio trouxe para a gente, eu acho o seguinte, né, para quem aqui uma visão um pouco de quem estava lá começando, né, 4 anos atrás. A gente sempre tem que começar, e hoje a IA ajuda muito a gente a ter essas ideias em evolução, né, com o que a gente tem naquele momento. E a partir dali, né, com ferramentas corretas, sempre prestando atenção em questões de arquitetura, né. Se a gente tivesse essa junção desde o início, talvez hoje a gente já tinha essas ações que eu estou trazendo para vocês mais evoluídas, né. E a evolução, né, sempre utilizando os dados que a gente vai enriquecendo, né, ao longo do relacionamento com os nossos clientes, usando isso para evoluir as nossas ferramentas também, né. E outra coisa importantíssima é a cultura interna voltado para o cliente, né. Isso para a gente, sempre foi muito determinante, né, no momento de fazer alguma ação, né, quando a gente olha ali para ações de CS, muitas vezes as informações que a gente colhe desses clientes é de fato utilizada para melhorar, né, as nossas interações, até mesmo dos assessores, né, de outros, né, outros profissionais que não estão diretamente relacionados ao atendimento, tá. Então, isso que o Caio trouxe para a gente é super relevante, né, foi super relevante para a gente ao longo desse desenvolvimento, né, dessas ferramentas. E basicamente, né, tem feito a gente, evoluir, aumentar. Eu vou voltar rapidinho nesses dados aqui para a gente falar especificamente de algum deles, né. Aumentar o número dessas mensagens, a nossa capilaridade de base, diariamente, né. Então, para vocês terem uma visão de como que a gente utiliza essa visão centrada no cliente em volumetria de mensagens, né, de acordo com as necessidades e perfil daquele cliente, eles têm uma régua de comunicação específica, né, que a gente consegue controlar, com a ajuda do CRM também, do HubSpot, para receberem notificações ali que tragam valor para eles, né. Então seja uma notícia de mercado para aquele cliente que acompanha o mercado, seja o resultado do fechamento do mercado de hoje para aquele cliente que tem uma carteira de ações em renda variável, né. Então tudo isso, quando a gente constrói pensando no cliente, traz para a gente um um valor agregado muito alto, né. Então se vocês virassem para mim e perguntassem, eh, o que que dessas ações mais os clientes elogiam, e de certa forma até, reclamam, né, quando alguma coisa não acontece conforme planejado, esse exemplo é um deles, né. O simples fato de você enviar para ele ali algumas ações que ele tem em portfólio mostrando como que fechou naquele dia, traz um valor gigantesco, né, que acaba ecoando também em outras partes da empresa, né. Aqui na nossa empresa, ele acaba tendo relacionamento com algumas pessoas, né, então com a parte especialista em renda fixa, em renda variável, isso ecoa para eles, né, muitas vezes falando dessa comunicação, o que para a gente que está aqui no marketing, construindo, né, pensando nessas estratégias é bem legal, e para o cliente carrega um valor, muito significante, né. E outro ponto, a questão da recorrência, né, hoje o nosso uso do Blip, ele está mais num contexto de carteira própria, né, de trabalhar em cima dos nossos clientes, construindo cada vez mais um relacionamento saudável, né, não é aquela ideia de enviar para todo mundo a todo tempo, né. Eu acho que quando a gente centraliza a figura do cliente, a gente começa a entender a importância, né, de ter um perfil bem definido e de ter estratégias de comunicação direcionadas àqueles perfis, né. Então, eu acho que isso é extremamente relevante e possibilita a gente a utilizar a nossa stack de ferramentas de forma mais elevada, né, de utilizar de forma mais avançada o que elas vão nos proporcionar. Tá bom? Então, esse foi um pouquinho da nossa experiência, né, então eu já vou reforçar a respeito das perguntas, se vocês já tiverem, enviar para a gente no questionário, a gente fala de um caso específico, né, se tiverem alguma dúvida que a gente não cobriu aqui, como o tempo no geral é curto, a gente acaba, focando um pouco
em uma parte específica, mas fique à vontade, a gente volta aí no finalzinho para falar, especificamente de uma parte dessa implementação, né, ou de uma ferramenta ou de outra, mas espero ter passado aí um pouquinho da visão de como essas 2 ferramentas funcionam de forma integrada, né, de como que a gente tem utilizado isso no nosso dia a dia. Obrigada, Felipe, aí pela apresentação também do contexto da One Investimentos. Tem muita pergunta aqui falando de implementação, sim. Eu vou passar a palavra para o Geo para a gente falar um pouquinho mais de alguns casos de uso de AI e aí no final a gente volta para essas perguntas, tá, pessoal? Então peço para vocês ficarem aqui. Tô vendo aqui que tem várias perguntas aqui perguntando sobre jornada, sobre integração de API com o WhatsApp. Então a gente vai puxar essas perguntas em seguida. Mas antes, vamos só passar a palavra para o Geu, para ele trazer mais contexto de AI e nesse contexto de CRM, pós-vendas e aquisição. E depois a gente puxa as perguntas. Vai lá, Geu. Boa. Vou compartilhar minha tela, tá bom? Sim, vai lá. Conseguem ver? Sim. Perfeito. Bom, time, então, vamos ver agora como fazer essa ponte, né, entre definição de como eu quero trabalhar com as diferentes equipes de pós-vendas e inteligência artificial. Aqui como o principal. Mas antes de eu falar sobre IA, acho muito importante que possamos entender qual é a realidade dos líderes em 2025 e, bom, daqui para frente que vamos ter muitas mudanças. Porque, na verdade, é que cada um deles, de diferentes áreas, de diferentes processos, tá? Tem um monte de desafios. Como CSM, tá? Trabalhando com algumas das contas maiores na América Latina, eu tenho escutado coisas do tipo, é que o SLA de atendimento e vendas não está satisfatório. Ou em vendas a quantidade de leads estão diminuindo e o pipeline está ficando lento. Ou eu preciso atingir metas mais altas com orçamentos menores e até coisas como, que os clientes estão resistentes para renovar, tá? E muito provavelmente alguns de vocês têm um ou vários desses desafios, ou se não vocês, alguém da empresa está com alguns desses desafios. Aqui um ponto super importante e que eu gostaria de recomendar para vocês pensar é o que significa sucesso para vocês? Como vocês estão medindo o sucesso? Quais são essas prioridades que vocês têm? Ainda assim pensar em inteligência artificial, mas o que vocês querem alcançar em termos de pós-vendas e como realmente as equipes estão alinhadas com isso que vocês querem implementar? Por que eu estou dizendo isso se basicamente eu teria que estar falando sobre inteligência artificial? Por uma razão muito importante. Porque a expectativa dos líderes é contar com equipes super profissionais que possam trabalhar de uma maneira estratégica para obter os melhores resultados. Mas o que eles estão realmente fazendo? Realmente eles estão focados no que a empresa quer alcançar? Realmente eles estão aproveitando o tempo no seu dia a dia? E pode ser que a realidade seja que eles passam a maior parte do tempo fazendo um monte de tarefas administrativas, tá? Pesquisando em sites, artigos, fazendo buscas de atualizações no LinkedIn, procurando informações para responder dúvidas dos clientes e até tentando achar o tópico mais adequado para gerar engajamento com um cliente atual, tá? Isso é muito comum. O importante aqui é entender que tudo isso, todas essas tarefas administrativas, quando alguém das nossas equipes, seja de vendas, atendimento, CS, faz fora da HubSpot, isso fica na cabeça dessa pessoa. Não pode ser consultado por ninguém da equipe. E por conta disso, termina sendo uma perda de tempo e de recursos valiosos. Então, qual é a lição aqui? Tá? Porque eu já falei de quais são os desafios, qual é a expectativa e qual é a realidade. Então, o que podemos nós interpretar sobre todos esses desafios, todas essas questões? Para mim, o mais importante é entender que cada uma das pessoas das nossas equipes precisa evoluir.
E eles precisam fazer essa evolução rápido, mas não é fazer rápido só pela inteligência artificial. Não. Essa não é a evolução. O que vocês precisam é entender como podemos evoluir para utilizar melhor os dados, tá? De tudo o que as equipes fazem, para aí identificar como aproveitar melhor a inteligência artificial, tá? Porque no final do dia tudo são dados, né? Tudo começa e termina com dados. E vocês têm uma mina de ouro no CRM e todos nos sistemas de atendimento que vocês utilizam, todas as integrações, qualquer plataforma que vocês utilizarem, tem uma mina de ouro de dados. E a IA permite que vocês usem melhor esses dados para implementação de estratégias e para otimização de processos. É importante levar em consideração que há um desafio muito grande. Tá? E aqui, 80% dos dados de Customer Experience hoje são não estruturados. Mas, Gio, o que é isso? Dados não estruturados? Eu acho que é bem importante fazer esse comparativo aqui, para que todos estejamos alinhados em quanto ao que é um dado estruturado e um dado não estruturado. Para ser bem práticos, dados estruturados são todos aqueles dados que têm um formato físico, tá? Tais como nome, um telefone, um e-mail, o domínio da empresa, tá? Tudo que vocês veem basicamente em propriedades dentro do CRM ou campos nos formulários, tudo isso são dados estruturados, tá? Agora, temos dados não estruturados, tá? Lembra-se que é 80% das informações. E aí temos coisas como o feedback que nós recebemos por e-mail, comentários em redes sociais, gravações das chamadas que nós temos com clientes, notas que as pessoas colocam no CRM. No final do dia, é informação que precisa ser interpretada de alguma maneira para ter a possibilidade de entender melhor. Então, entendendo esse contexto, é muito importante que vocês, antes de começar qualquer tipo de estratégia que utilize inteligência artificial, possam se focar nos dados. E um outro ponto importante: os dados podem ajudar realmente a resolver muitos problemas quando nós não apenas fazemos integrações, mas também quando estamos implementando qualquer tipo de processo. O que queremos evitar, tá? O que não gostamos de ver nós? Ferramentas desconectadas, que não têm nenhum tipo de comunicação ou sincronização entre elas, que não compartilham dados. Dados desconectados, se disser, claro, eu tenho uma propriedade por aqui, mas não entende o contexto do que realmente está acontecendo com uma pessoa, não tem esse conhecimento dos dados não estruturados. E uma coisa super importante, preocupações sobre segurança. Quão importante é a segurança para nós? Quantas vezes nós temos passado por alguma iniciativa que leva muito tempo em revisões de segurança, treinamentos, que no final do dia terminam atrasando qualquer tipo de adoção de nova tecnologia, tá? Então, o que vai mudar com a IA, para mim, é que essa inteligência artificial vai ajudar vendedores, gestores em geral, a traduzir todos esses dados não estruturados e estruturados em informação que seja acionável, que possa realmente apoiar os processos, que possa reduzir o tempo necessário para fazer tarefas administrativas e que, de uma ou outra maneira, realmente apoie o trabalho do dia a dia. Agora, vocês poderiam estar pensando agora mesmo, ótimo, legal, mas outra ferramenta de inteligência artificial que para minhas equipes parecer robôs, e eu super entendo, tá? Não sei quantas ferramentas têm saído no mercado em termos de inteligência artificial nas últimas semanas, mas acredito que é um monte. Aqui o importante é que a plataforma, tá? A HubSpot e as integrações, tá? Até a Bliep, o que estão buscando é conseguir não apenas dar uma ferramenta de inteligência artificial para vocês, mas também que suas equipes possam realmente estar alinhadas e que possam trabalhar da melhor maneira dentro das plataformas e a partir dos dados. Então, aqui eu acho que vai ser muito importante que vocês levem em consideração o seguinte, tá?
A inteligência artificial conhece os seus times, tá? Vai entender quais são os seus produtos, vai entender qual é a estrutura de equipes, vai entender até quem utiliza e quem não, sabe? Mas também vai conhecer e vai interpretar melhor quem são os clientes, os prospectos, pode até ajudar a identificar oportunidades de melhoria em termos de segmentação, de fazer comunicações personalizadas. E também tem um conhecimento interno da sua empresa, tá? Normalmente nós falamos disso quando falamos de, ok, é a nossa brand voice, tá? Claro, um brand voice, mas o brand voice é apenas uma das coisas que a inteligência artificial pode conhecer sobre a empresa, produtos, mercado-alvo, basicamente qual é o estilo de comunicação e como aplicar esse estilo para vender alguma coisa a partir da proposta de valor que vocês estejam dando para os seus clientes, né? Então, qual é o ponto aqui? Depois de ter falado muito de dados, de ferramentas, de como a IA entende um pouco. Primeiro, a IA só vai fazer sentido se ela resolve uma necessidade muito clara, uma prioridade. Não é sobre resolver tudo daqui a amanhã, não. É encontrar uma prioridade que eu realmente queira resolver, aí a inteligência artificial vai fazer sentido. Porque, de uma outra maneira, quando a IA opera isoladamente, ela cria obstáculos em vez de acelerar as coisas para vocês e seus equipes. Então, bom, eu não gostaria que vocês passem por um caos de informação, sabe? Eu sempre falo com meus clientes de dados, ok? Quantos dados nós temos realmente? Quantos dados poderíamos aproveitar? E não é simplesmente de, ok, eu tenho milhões de dados, e como eu vou aproveitar eles? Eu não quero que as minhas equipes estejam sobrecarregadas por mil abas abertas, informações, que estou procurando, utilizando diferentes ferramentas, que eu não consigo realmente alinhar o que eu preciso fazer no dia a dia. Importante. Eu não posso deixar que eles ah, gastem tempo decidindo quais são as suas prioridades. Eu preciso de ferramentas que ajudem eles a entender onde dar foco e como agregar valor para os seus clientes. Então, bom, vou compartilhar aqui algumas coisas que eu acho bem legais, tá? Que são do relatório sobre o estado das vendas da HubSpot. Então, 45%, quase metade das pessoas de vendas sentem que estão sobrecarregados com ferramentas e, além disso, muitos dizem que venderiam melhor com menos, provavelmente. Vendedores, VDRs, SDRs estão constantemente alternando entre sistemas, registrando atividades em um lugar, procurando informações em outro. Muito provavelmente vocês tenham equipes que pensam da mesma maneira. E isso provavelmente significa que estejam tendo problemas de produtividade. Então, aqui mais uma vez, a importância de ter dados conectados, sincronizações, ferramentas que falem entre si. Outros pontos. 74% dos profissionais de vendas concordam que a inteligência artificial pode ajudar eles a fazer seu trabalho de uma maneira mais produtiva. Porém, só 43% deles realmente utilizam a inteligência artificial. Então, aqui há uma desconexão. Claro, eu sei que a IA vai me ajudar a ser mais produtivo, porém, não sempre todos eles utilizam. Então, são dados que consideram relevantes. E um outro ponto aqui é no final do dia, a inteligência artificial, e é o que nós acreditamos, não apenas vai ajudar as equipes a gerenciar relacionamentos, compreensão e priorização dos negócios, pesquisas, etc., né? Mas também ajudar a executar atividades, como preparar algum tipo de reunião, identificar algum tipo de abordagem mais adequada para falar com cada um dos prospectos ou dos clientes, analisar sentimento, entender até a pontuação de saúde dos clientes, tá? Avaliar todas as reuniões, ligações, etc. Então, para isso aqui eu vou apresentar um par de vídeos bem curtos, tá? Para que vocês tenham um pouco mais de contexto do que poderia ser feito, tá bom? Então, no primeiro lugar, essa daqui é nossos passos de vendas.
temos uma maneira bem simples de utilizar a inteligência artificial para ajudar a identificar os melhores leads, a pontuação, como priorizar as oportunidades de cross-sell, upsell, como conectar informações de vendas com informações da base ativa, tá? Então, a inteligência artificial pode ajudar os vendedores para fazer com que tudo que esteja relacionado com procurar informações, fazer um resumo da conta, entender melhor os resumos das chamadas anteriores seja mais fácil, tá? Agora, de novo, como eu vou ter essas informações? Com dados. Se eu tenho os dados dentro do meu CRM, eu vou ter esse tipo de análise. Mas ainda melhor, tá? Há um outro exemplo aqui que eu acho bem legal compartilhar com vocês, que são as ações guiadas. Então, claro, eu já tenho um contexto geral da minha conta, mas eu também quero que a IA ajude que eu possa priorizar como executar as minhas tarefas. Então, aqui, basicamente, vamos ter uma lista recomendada pela inteligência artificial, com todas as atividades relacionadas com follow-ups, envios de conteúdos, análises de chamadas, para que possam, de uma maneira bem simples, organizar o seu trabalho do dia a dia, tá? E que tenham mais tempo realmente para entregar valor para os clientes. Tá? Esse é um exemplo bem pontual em termos de vendas. Mas também temos o Customer Success, tá? Customer Success e suporte, tá? Aqui falando como de pós-vendas. 82% dos clientes esperam uma resolução imediata dos profissionais de atendimento, tá? A maioria dos seus clientes não quer apenas a ajuda imediata, tá? Eles realmente esperam, eles não querem só entrar em contato e dizer, ok, vou dar um atendimento agora, não, eles querem uma resposta imediata. E também é importante que tenhamos em conta que 35% dos líderes afirmam que os dados dos seus clientes estão totalmente integrados com as ferramentas, tá? Só 35%. Como a IA poderia ajudar a resolver esses caos de informação nessas frentes? Bom, poderíamos entrar aqui para falar de suporte, tá? Vamos falar de suporte em termos de relacionamento de ticket, tá? Como eu vou entender o contexto do ticket e como eu vou redirecionar, como vou responder cada uma dessas solicitações, mas também como vou utilizar esses dados para criar relatórios que possam me ajudar a tomar melhores decisões, tá? E nesse sentido, também uma ferramenta que eu vou compartilhar aqui com vocês rapidamente, que pode ajudar, tá? Que é o nosso agente de atendimento. Um agente de atendimento que recentemente teve um monte de atualizações. Para quem ainda não conhece, pode ser conectado com chat, com WhatsApp, pode ser conectado com e-mail, tá? Então, se eu posso conectar com e-mail, eu poderia ter uma caixa de entrada aí, que seja de suporte, para atender os tickets mais frequentes. E eu até agora tenho a possibilidade de criar ações para que o agente, através das APIs, possa se conectar com sistemas externos da HubSpot, internos de vocês, e trazer informações relevantes das consultas mais frequentes dos seus clientes. O quanto isso vai salvar tempo da equipe? Muitíssimo, tá? Então, aqui, qual é o resumo de hoje? Porque eu sinto que já falei muito, tá? Os dados do seu CRM e de qualquer ferramenta deveriam ser um acelerador. Isso é o que vai ajudar a que suas equipes evoluam muito rápido, tá? Não teriam por que ser uma trava. Se os dados são uma trava, então vocês têm que plantear uma estratégia de limpa de dados antes de qualquer tipo de implementação de inteligência artificial. Se vocês tiver dados ruins, a IA acelera e amplifica problemas como integrações, dados incorretos e pouco confiáveis. Isso vai criar um processo cíclico em que vocês não vão saber se melhorar a integração com a inteligência artificial ou melhorar os dados. Qual das coisas vocês fazem primeiro? Então, é um processo cíclico. Aqui o importante é alimentar a inteligência artificial com a melhor qualidade de dados possível. E lembrem-se que a inteligência artificial vai ser tão boa como os dados que alimentam. Se vocês estão pensando em uma estratégia de inteligência artificial, sim, considerar uma estratégia de dados
Então, vocês estão fazendo isso de trás para frente. O melhor que podem fazer é aproveitar os dados que vão ter no CRM e todas as ferramentas que utilizam no dia a dia. E lembrem-se que esse só é o começo dessa era. E por isso, ter uma base sólida de dados é o primeiro passo. Muito obrigado. Muito obrigada, Geu. Obrigada, Felipe, Caio de novo. Todo mundo que está mandando pergunta aqui, tem bastante pergunta chegando, pessoal. Eu já vi algumas perguntas aqui no chat. Peço de novo para quem tiver perguntas para direcionar aqui para o botão de Q&A, tá? Vou começar a puxar algumas aqui e a gente pode ir comentando enquanto isso, tá? Enquanto a gente estiver fazendo as perguntas, eu também vou deixar uma enquete para quem quiser trocar uma ideia com o pessoal da Blip, com o pessoal da HubSpot, tá? Nosso time está acompanhando aqui no chat também. Então, deixa uma enquete para caso alguém tenha alguma dúvida, já seja cliente, quer saber mais a fundo sobre algum caso de uso específico. Eu vou deixar uma enquete aqui para a gente poder conversar com vocês depois. Então, fiquem aqui, né? Quem quiser tirar uma dúvida mais específica. E aí, enquanto isso, a gente vai puxando, enquanto vocês respondem na enquete também, a gente vai puxando algumas perguntas para vocês do lado de cá. Então, a primeira que eu vou puxar aqui saber um pouco mais sobre essa integração de HubSpot e Blip, né? Como que é possível ter um log das interações da Blip no HubSpot, se é possível fazer isso. Acho que Caio e Felipe podem comentar um pouco sobre isso. E aí depois a gente puxa outras perguntas aqui, que tem perguntas sobre criação de jornada, pipeline, de tickets e tudo mais. Alguém quer puxar essa aqui? Da Boa. Patrícia? Diga, Posso Caio. comentar? Patrícia, eu acho que eu vi até sua pergunta. Depois, como a Karina falou, acho que você já é cliente, né? Tanto o Blip quanto o HubSpot. Vou descobrir seu contato aí também, ou se quiser mandar aqui e-mail empresa, que aí a gente entra e entende mais especificamente, tá? Mas de forma resumida, tá, Patrícia? A gente conecta com o HubSpot via API, tá? Então, assim, em resumo, a gente precisa entender quais são as informações que a gente quer tanto trazer do HubSpot para a Blip quanto devolver da Blip para o HubSpot, né? Entendendo essas informações, fazendo esse mapeamento, a gente consegue configurar uma API intermediária para justamente fazer esse trabalho aí, essa integração para a gente, e aí tudo acontece, tá? Então, essa é uma resposta mais genérica, óbvio que depende muito do caso de uso. A gente já tem até algumas extensões prontas, meio plug and play, para alguns casos de uso específico no nosso portal ali do Blip Store, mas a resposta genérica é essa. Aí, dependendo do caso, pode ser até mais plug and play, alguma coisa mais pré-pronta, e outros casos, se for uma coisa mais complexa, a gente consegue construir essa API intermediária e conectar uma ferramenta com a outra, tá? Boa. Tem uma pergunta aqui também que é do Gustavo Soares Mello, que acho que é legal o Felipe responder, dar mais contexto, né, de como que vocês trabalham isso na One, né? Como que vocês fizeram, qual que é a sua sugestão de implementação de configuração de jornadas na HubSpot, mas pode ser qualquer outro CRM também, né, para quem usa outros. Acho que o Felipe e o Geo podem contribuir também um pouco sobre isso. Tá, vamos lá. Qual o nome de quem fez a pergunta, Karina? É o Gustavo. Gustavo. Tá. Gustavo, acho que o primeiro conselho que eu posso trazer para você, né, um pouquinho de que a gente passou, né, de experiência nesses últimos anos, que a principal forma de criar a jornada, ela está relacionado à qualidade dos dados que você tem, né, na hora de definir o seu perfil de cliente, tá? Isso é super importante. Com isso em mente, né, com esse cuidado na hora da gente, conseguir esses dados, conseguir tratar esses dados dentro das nossas ferramentas, aí vai abrir um leque de possibilidades para você, né, de como que você quer conduzir essa jornada, né, de acordo com todo as informações que você já captou desse cliente. E você consegue fazer isso, né, dentro do próprio HubSpot, né, integrando com o Blip em determinados pontos de contato dessa jornada. Mas eu volto no ponto até que o Gel trouxe muito na apresentação dele, né, que é a gente ter uma qualidade de dados, né, a gente se preocupar muito com a qualidade dos dados que a gente está construindo, tá. Outra sugestão que eu te dou se você estiver começando, né, a implementar isso na sua empresa, de você começar com as coisas que são simples, né, a gente não tentar também fazer tudo, né, acho que quando a gente está começando
e a gente começa a olhar, né, concorrente ou alguma empresa que a gente gosta de pegar alguns cases, né, e a gente vê muita coisa e aquilo vem muita ideia na nossa cabeça, né. Então, uma dica acho que de direcionamento é você começar com coisas que são mais simples, né, e ao longo dessa evolução você vai entendendo ali como é que as coisas funcionam também nas ferramentas, né, também, aí sim você consegue ir se aprofundando. E uma terceira e última dica para fechar, é buscar ajuda de parceiros, né, isso também é muito importante, são atalhos muito bons que pode te ajudar aí na hora de fazer as suas de implementar, né, as jornadas que você já tem mapeada, aí dentro, né, considerando o perfil do seu cliente. Então é isso, qualidade nos dados, né, simplificar na hora de fazer as suas primeiras implementações para você sentir as ferramentas trabalhando também, tá? E por último, quando você já tiver confiança ali para, dar uma acelerada, né, e não tiver time interno, até se tiver, acho que faz sentido sim, contar com a ajuda de parceiros, né, com pessoas aí que possam te ajudar, durante essa implementação. Boa. Obrigada, Felipe. Já eu tenho alguma coisa para complementar nesse sentido? Eu acho que é um ponto importante, tá? E aqui, até não sei, há algum tempo sempre pensávamos em utilizar ou negócios ou ticket para implementar como etapas posteriores às vendas para complementar a nossa jornada, sabe? Sempre estava com essa ideia de utilizar. Lembra-se que além desses objetos, há vários outros objetos na HubSpot, tá? Por exemplo, agora há um objeto de serviços, tá? Que é um objeto bem legal quando nós precisamos de implementar, por exemplo, um processo de onboarding ou um processo de consultoria. Então, além de tudo que Felipe mencionou, eu acho que é muito importante fazer uma avaliação de como eu quero trabalhar o meu modelo de dados e quais processos de pós-vendas eu quero implementar dentro da HubSpot. Porque a partir disso, eu já consigo evoluir em termos de automações, utilização de inteligência artificial, utilização de ferramentas e etc. Então, sempre olhar como objetos que temos disponíveis para isso. Boa, Geo. E aí tem um pessoal me perguntando aqui sobre integração com o WhatsApp, né, e SMS. Então tem uma pergunta aqui da Isabela Gomes, querendo saber se a Blip entrega com WhatsApp, com SMS. Tem outra pergunta aqui do Daniel Santana, querendo saber o custo variável das mensagens por WhatsApp, como que funciona essa integração via API. Eu acho que tanto o Caio como o Geo podem comentar um pouco, né? Como que funciona essa integração com o WhatsApp? Quais são alguns dos casos de uso mais comuns que vocês veem aí para o WhatsApp? Boa, começar aqui, depois eu passo a bola também. Mas sim, é possível fazer integração tanto com WhatsApp, com SMS, com o Facebook Messenger, tem o RCS também, que é da Google, né? Então, na Blip, como a nossa plataforma, né, o grande foco aqui, né, nosso grande propósito é construir um fluxo conversacional, contato inteligente, a gente trata tudo isso como canais que a gente precisa se conectar. Então a gente constrói o fluxo conversacional e a gente conecta esse fluxo em diversos canais. Aqui no Brasil, né, aí já entrando um pouco no WhatsApp, o mais forte é o WhatsApp, né, principalmente aqui no Brasil, mas em outros países, dependendo até do caso de uso, a gente vê outros canais sendo mais utilizados, como SMS, RCS, enfim. A outra pergunta era sobre casos de uso, né, Karina, assim, o eu acho que foi uma a pandemia, né, ela trouxe uma série de ela acelerou uma série de comportamentos, né. E aí eu acho que talvez o que mais, teve um primeiro boom, assim, em termos de casos de uso, foi para atendimento. O que é que a gente viu acontecendo, assim, né, todo mundo em casa, então as empresas, né, que tinham atendimento mais físico, trabalhavam de outras formas, precisaram se reinventar muito rápido para fazer um atendimento muito mais digitalizado. E o WhatsApp, de novo, principalmente aqui no Brasil, por já ser uma plataforma que está na mão de todo mundo, acabou sendo um canal muito organicamente muito acessado ali pelos clientes, leads, enfim. E aí veio um grande desafio. Como é que a empresa consegue gerenciar e arquitetar toda essa comunicação?
para sair daquela história de cada atendente ou cada pessoa ter um número próprio e falar com os clientes, e aí você não tem controle do que está sendo falado, você perde informação. Eh, então, assim, eu gosto de contar um pouco dessa história, porque eu acho que o principal caso de uso ele parte daí. Ele parte de uma necessidade de ter um atendimento mais centralizado, mais escalável, mais seguro, com automações, enfim, com tudo, né. E hoje a gente vai para ter uma variedade de coisas, assim. Então, eh, assim como o HubSpot, né, a gente tem segmentos que a gente tem muitos clientes que são mais fortes, mas na prática a gente acaba atendendo um pouco de tudo. A gente tem cliente que usa, por exemplo, no setor de RH, para os próprios funcionários tirarem dúvida com o RH, fazer lançamento de ponto, tudo, fazem isso através do WhatsApp, né. A gente tem cliente que trabalha com geração de demanda, então a parte da venda mesmo, do tratamento do lead, enfim, de aquisição e da própria venda. Então eu já tenho um caso de uso também de finalizar a venda, fazer o pagamento pelo WhatsApp, certo? Então varia muito. Acho que o principal vem de uma necessidade de atender o cliente de forma mais ágil, mas hoje em dia, eh, quem é mais criativo acaba ganhando um pouco de vantagem, inclusive de se diferenciar, assim, de alguns concorrentes. Sim, até essa parte de SLA, né, de resposta, tempo de resolução pelo WhatsApp tende a ser muito mais rápido, então super interessante para os times que querem trabalhar com isso, né? A gente está caminhando para o final, gente. Tem muita pergunta aqui. Eu vou puxar duas, uma para o Felipe e outra para o Geu aqui. Tem uma pergunta da Ana Pimentel, que ela está querendo saber como que ela consegue conectar resposta de formulários, e aí imagino que sejam formulários em canais distintos com a ferramenta de CRM para criar essa estratégia de comunicações futuras, que é justamente o seu trabalho por aí, né, Felipe? Trabalhar esse customer marketing, esse customer engagement a partir de vários canais, né? Você pode contar um pouquinho como vocês têm trabalhado isso hoje? Para moldar essas réguas, esses fluxos aí para os clientes de vocês hoje? Tá, vamos lá, Ana. Ana, sim, né, é possível a gente conectar esses repostos de formulário. O primeiro passo é entender qual é de onde esse formulário está sendo preenchido, né. Então, eu vou responder de forma um pouco genérica, tentar te dar uma pista aqui, né, de como fazer isso. Acho que a principal resposta é que, assim, se a gente estiver falando que seu CRM é HubSpot, você já vai ter lá a possibilidade de construir seus formulários dentro do próprio CRM, tá, o que já te facilita, né, já te dá um atalho, né, nessas integrações. Agora, assim, vamos entender que é um formulário externo, né, no seu site, ou eventualmente de rede social. Aí você vai ter que, possivelmente também pode ter um plugin para te ajudar, tá, mas em último caso, com uma integração simples também por API, você consegue fazer essa sincronização de dados, tá. E lá você, tanto no formulário quanto no seu CRM, né, configura todos os campos para se espelharem e no final você consegue utilizar, tanto em comunicação quanto para fazer segmentações, né, para diversas coisas, né, até mesmo usar as ferramentas de IA que o pessoal também, tem comentado muito para enriquecer os seus dados, né, dependendo do que você estiver, capturando no seu formulário. Beleza? Boa, Felipe, obrigada. Tem uma pergunta aqui também fala muito sobre relatórios, né? A gente falou muito dessa camada ali de atividade mais operacional, né? Que é eliminada ali que é facilitada para o time, na verdade, né? Com ferramentas de AI. Mas aí a gente tem uma pergunta aqui que é falando de como que funcionam os relatórios, nesse caso de integração de Blip com o HubSpot, quais são as possibilidades para você puxar os dados dessas interações de atendimento para o CRM e tudo mais. Acho que o Geo pode comentar um pouquinho sobre isso, sobre essa parte de reports. É, Quer comentar, Geo? Eu acho que aqui o importante sempre vai ser, eu posso construir relatorias na HubSpot sempre que tenha informações dentro da HubSpot, tá? O que quero dizer? Como o Caio mencionou antes, tá? Tudo vai depender de como a integração seja feita para entender o que vai viajar entre a Blip e a HubSpot para entender quais dados tenho disponíveis. Segundo os dados disponíveis, eu posso criar qualquer tipo de relatório que precisar, tá? Então, nesse sentido, o convite seria mais bem tentar entender quais são as necessidades das pessoas, tá? Dos que estão aqui para ver como podemos tentar ajudar desde o nosso lado na implementação daqueles relatórios. Mas, de novo, sempre que os dados estejam na HubSpot,
podemos criar o relatório que vocês precisarem. Boa, obrigada, Geu. Caio, quer comentar um pouquinho como é que funciona essa parte de reports também com Blip, por favor? Acho que o pessoal também perguntou sobre isso. Boa, excelente. Na Blip a gente tem também alguns painéis e algumas sessões focadas em insights e análises, né? Então são esses relatórios, esses dados. E aí eu vou pegar muito esse gancho do Gel, assim. De novo, a Blip é uma plataforma focada na construção desse fluxo conversacional. Então, nosso foco ali vai ser trazer insights e relatórios especificamente relacionados a esse tema, tá? E aí, de fato, levar isso para a HubSpot, para ter uma visão mais sistêmica, por exemplo, de toda a operação, do cliente é, olhando, por exemplo, não só o que ele falou na conversa, mas também, sei lá, qual é o tipo de plano que ele tem contratado, últimos tickets que ele abriram, enfim, outras coisas, vai te dar uma visão mais ampla. Na Blip a gente consegue ver o quê? Informações sobre a interação do cliente na conversa. Então, como foi, quanto tempo ele demorou para ser atendido, se ele está voltando sempre no mesmo ponto, onde ele abandonou a conversa e tudo. Mas a gente não consegue ter uma visão, por exemplo, a nível de contrato ou de outras informações que cabem a mais a outras plataformas, né, HubSpot, enfim. Boa, legal, gente. Muita possibilidade aqui para explorar, né? Eu sei que cada caso é um caso, cada empresa tem uma sua especificidade, os seus canais, as integrações que precisa, né? Eu gostaria de já ir caminhando para o final, porque a gente está com pouquíssimo tempo. Eu tô vendo que a gente tem muita pergunta aqui ainda, pessoal. O que eu vou fazer a gente costuma ter ter um follow-up super próximo aqui desse webinar, então até quem deixou pergunta aqui, tô vendo que tem pergunta de produto, para Blip, para HubSpot, né? Pessoal da HubSpot também que usa HubSpot querendo saber um pouco mais de treinamento para Service Hub, por exemplo. Tudo isso a gente encaminha para vocês, tá? Essas dúvidas mais específicas. Eu sei que tem algumas pessoas aqui falando de casos de uso em desenvolver fluxo em idiomas diferentes, né? Então, negócio mais complexo que você precisa desenvolver ali fluxo de chatbot ou de interações para vários idiomas. Então, tem muitos casos de uso diferentes que a gente pode explorar. Hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Eu vou convidar só o G, o Caio e o Felipe para a gente falar uma mensagem final, né? Para quem estiver pensando nessa jornada, tendo isso como um projeto para 2025, né? Então, trabalhar mais AI, trabalhar melhor a conexão entre áreas. Eu vou pedir um conselho final aí para lideranças de CS e de aquisição. Então, o que vocês dão aí de dica final para cada um para as lideranças que estão aqui ouvindo a gente? E aí, com isso também, eu deixo aqui me despeço já do pessoal e a gente faz um encerramento. Vai lá. Bom, posso começar aqui. É, Só reforçar o que eu falei no início, assim, sabe, gente? Eu não acredito que existe uma solução mágica, assim. E eu acho que até o papo de hoje passou muito por isso, assim. Então, entendam as ferramentas, entendam a necessidade do cliente de vocês, coloquem isso no centro, né? E construam uma solução. Então, não vai ser mágica. Tem que ser construído, tem que ser estudado, mas é um caminho que dá certo e traz muito resultado e faz muito sentido para todo mundo que passa por ele, assim. Então, eu diria isso. Boa, eu vou pegar um gancho com o Caio, porque teve esse ponto de cliente no centro é extremamente relevante, né? E a gente vai percebendo isso ao longo do caminho, muitas vezes em momentos que a gente deixou de priorizar o cliente em alguma estratégia nossa, né? Então, reforço muito essa visão de centralizar, né? De entender de fato o seu cliente, tá? De também ter a ideia que para resolver um problema, né? Alguma coisa que você tem já de planejamento de implementação, não tenta fazer coisas por fazer, né? Estrutura bem, tenha em mente o seu objetivo, né? Então, eu quero com isso resolver este problema, né? E a partir disso você vai aumentando o seu escopo, porque muitas vezes é devido às possibilidades, né? Hoje, ainda mais com a inteligência artificial, que, claro, né, traz para a gente um potencial gigantesco. Eu acho que a gente tem que muitas vezes ter muita atenção, né, no que a gente está transformando esse potencial em realidade, né, para a gente priorizar os problemas que a gente tem de atendimento, né, de necessidade do cliente. Então isso envolve conversar com o seu cliente, né, de fato, fazer pesquisas, né,
e ter essa proximidade naturalmente construída ao longo do tempo com os seus clientes. Bom, no meu caso, tá? Vou tomar o que Caio disse, o Felipe disse para complementar, tá? Então, já temos uma necessidade identificada, já colocamos o cliente no centro, então, bem legal. Estamos na parte de implementação. Testar, 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 melhorar, melhorar, melhorar. A vantagem com a inteligência artificial é que temos a possibilidade de implementar um modelo hoje, avaliar se funciona para o meu negócio, para os meus clientes. Se não funciona, vou adaptar de novo, vou testar de novo, até realmente encontrar uma solução que seja bem boa para mim, os meus clientes e a minha empresa. Então, para mim é isso, testar sempre que esteja implementando até achar o modelo adequado. Pessoal, muito obrigada, viu? Obrigada, Geu, Caio, Felipe, aí, por compartilharem a experiência com a gente. Eu sei que são sempre assuntos infinitos. Eu deixei a enquete aqui para o pessoal já deixar os casos que eles gostariam de explorar aí nos nossos próximos encontros, que a gente pode nichar um pouquinho mais. Mas foi muito rico. Obrigada, Felipe, por compartilhar sua experiência aí com a One. Caio, por ajudar a gente a explorar um pouco mais possibilidades aí com o Blip também. Geu. Obrigada, gente, pela participação aqui, todo mundo que acompanhou aqui até o final. De novo, a gente vai compartilhar tanto o material de apresentação como a gravação de hoje para vocês até o final dessa semana por e-mail. Para quem marcou que quer falar com o time da Blip e da HubSpot, também vou receber um contato aqui do nosso time. E materiais úteis também sobre integração, outras informações que vocês possam aproveitar aí nas equipes de vocês. Obrigada a todo mundo de novo. Bom final de tarde aí, início de noite para quem está no Brasil aqui, e nós aqui na Colômbia, um restinho de tarde ainda. Obrigada, pessoal. Muito boa tarde para todos aí e obrigada pela companhia de todos. Um abraço, até a Obrigado. próxima. Até mais, tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação aqui. Muito bem.